ele está diretamente ligado ao fato de considerarmos que você está usando água de reversa osmose, que é onde você tem uma água pura para não conflitar quimicamente com nada que você vai colocar dentro do seu aquário. A partir daí você consegue ter realmente esse controle. Você tem certeza que já não veio nenhuma carga negativa na água que você está usando, seja para que você vai utilizar para diluir o sal, como a água que você vai utilizar para fazer a reposição da água da evaporação, água doce. Então é muito importante que você tenha certeza da origem da sua água. Ou seja, se você considerar que você tem uma água boa, uma água pura, você vai conseguir desenvolver o seu conceito daí para frente. Se você utilizar a água da torneira, você vai ter um resultado totalmente adverso ao que você quer, e você vai desestabilizar quimicamente, você vai desestruturar quimicamente tudo que você está usando no seu aquário, porque você não consegue ter uma análise precisa de tudo que tem na água da torneira, por exemplo, exceto o que a companhia de água te fornece todo mês lá. E você vai ver que se você pegar a sua conta de água, você vai encontrar inúmeros elementos químicos lá que não deveriam estar ali, porque no seu aquário ele vai ser maléfico ou no mínimo conflitante com algum elemento químico que você tem no sal que você está usando. Então, através dessas pesquisas todas, se identificou que em quase todos os lugares do mundo onde você tem recife de coral, a qualidade da água era similar. Em todos os grandes recifes de corais do mundo, as características químicas da água elas são muito próximas, mas bem pouco, Aqui, como o Tammy falou, nós temos 3 tipos de famílias de corais, que são os SPS, os LPS e os corais moles. Eu vou falar para frente quais são as características de cada grupo desse e o que é necessário que se tenha no desenvolvimento desses animais. Para a gente falar disso, a gente começa falando sobre o que é a composição da água do mar. Então você tem lá os elementos maiores, os elementos menores e os elementos traço. Dentro dos elementos traço, aqui está um pouquinho embaçado, não sei se a regulagem do projetor, não tem como regular lá o foco dele, mas aqui vocês vão encontrar alguns elementos químicos que são considerados mitos dentro do aquário, por exemplo o cobre, que o cobre é tóxico para o aquário, o cobre não é tóxico, tem muitas divergências de informação, mas o que eu gosto de falar é que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Então você vai encontrar aqui, nos elementos traços da água do mar, pequenas quantidades de cobre, de mercúrio, entre outros. Se tivesse claro aqui, você conseguiria ver que, por exemplo, na água do mar você tem 0,0002 de cobre. Ou seja, é importante que você tenha o equilíbrio entre todos os elementos. Traço e entre outros elementos que você tem, os elementos maiores e os elementos menores. É imprescindível que você tenha todos esses elementos dentro do seu aquário, porque na água do mar eles estão presentes. Você não vai encontrar uma determinada região do mundo onde tem um recife de coral que se você fizer uma análise química da água, não vai ter esses elementos. Eles precisam existir no seu aquário, ele tem que existir no seu aquário. Ou seja, o equilíbrio químico que você vai criar dentro do seu aquário é o que vai garantir uma boa estabilidade do seu sistema e a continuidade e a longevidade desse sistema. Aqui é só para exemplificar, a gente tem a tabela periódica, então de todos os elementos químicos que a gente tem no planeta, boa parte deles está presente na água do mar, nas suas devidas proporções. Então, se você pegar todos os que estão cinzas, aí são os elementos traço, os azuis os elementos menores e os maiores são em amarelo. E eu vou falar especificamente sobre todos eles. Aí eu vou falar sobre a diferença que existe do sal da Red Sea para os sais de outras marcas. O diferencial do sal da Red Sea é que ele é um sal coletado na natureza. Ou seja, lá no Mar Vermelho, a Red Sea tem algumas lagoas gigantescas, onde eles bombeiam a água do mar para essas lagoas e deixam com uma coluna de 5 a 10 centímetros de água. Lá ocorre a evaporação e você tem a salina com a água do Mar Vermelho, O que sobrou
de todos os elementos se evaporou a água, ficou o sal por completo, onde você tem a maior biodiversidade do mundo. Então, se a gente analisar isso que eu falei aqui antes, se você for pegar um sal sintético, não existe tecnologia suficiente para você colocar esse 0,002 de cobre e o percentualzinho de mercúrio e todos os outros elementos químicos dentro do cloreto de sódio. Não existe tecnologia suficiente para se fazer isso hoje. Então esse é o diferencial do sal mesmo. Por isso que ele apresenta um resultado tão interessante para todo mundo que usa, porque ele ajuda no equilíbrio do sistema como um todo, e não só a nutrição dos corais, enfim. Então, esse slide resumo que eu acabei de falar. Aqui a gente tem um gráfico que mostra como que o coral consegue assimilar alguns ingredientes, alguns elementos químicos na água, se eles estiverem proporcionais entre si ou não. Esse slide vai aparecer mais de uma vez aqui na minha palestra, que ele vai mostrar para a gente a importância que tem do equilíbrio entre os elementos fundamentais, que é o cálcio, o magnésio e o carbonato. Ou seja, não adianta você ter um cálcio em 450 se o seu KH e o magnésio estão desproporcionais ao nível de cálcio. O coral não consegue sintetizar isso. Ele sofre para fazer esse processo e ele aproveita menos. Aqui, você pode ver que com 430 de cálcio, numa proporção melhor de KH e magnésio, a curva de crescimento foi bem maior, e no de cima mais ainda. Então você vai ver que aqui, você tem menos cálcio que aqui, porque o cálcio sempre foi o grande vilão ou o grande salvador de todos os aquários. Foi o primeiro elemento que foi identificado como o propulsor do crescimento dos corais, E hoje a gente consegue saber que não basta só o cálcio estar em um determinado nível. Você precisa ter o equilíbrio entre esses elementos para que os animais consigam sintetizar. E eu vou explicar isso mais detalhadamente para frente também. Aqui é só uma imagem do Mar Vermelho, onde você tem uma fenda aqui no oceano, e aqui você não tem muita ação do homem, porque você não tem indústria, você não tem residenciais, você não tem poluição. Você tem um resort de altíssimo padrão aí, que deve custar sei lá quantos $1000 uma diária, que a pessoa que vai nesse lugar não tem nem coragem de fazer xixi na água. Então, é um mar realmente, é um lugar muito, muito limpo, onde você tem pouca oscilação dos parâmetros de água, e aqui chove em média uma vez por ano. Então, eu gosto de falar que quando a gente vai trabalhar dentro do nosso aquário, assim como o Tamid disse que a gente vai brincar com Deus, o que a gente tem que pensar é que a gente tem que reproduzir a natureza. A resposta para os nossos problemas dentro do aquário, elas estão na natureza. Se você for buscar lá o que acontece no mar, o que acontece nos recifes, você vai encontrar a resposta. Então a gente fala que a gente tem um recife vivo em cada grão de sal coletado. Ou seja, em cada grão de sal que você tem no balde para gente, no pacote, ou o que quer que seja, você tem 100% da composição da água do Mar Vermelho nesse sal. Então quando você dilui o sal da Red Sea na água do reverso osmose, é como se você pegasse um balde de água do Mar Vermelho e colocasse no seu aquário. Assim como o Tamid falou também a respeito das trocas parciais, a troca parcial é fundamental porque você dilui tudo aquilo que nós não precisamos no aquário e você suplementa uma determinada parte em equilíbrio. Ou seja, quando você dilui o sal, você faz a água do mar, você está repondo para o seu aquário quase todos os elementos em equilíbrio. Talvez não na quantidade que você precise para deixar nos níveis adequados, mas todos os elementos que estão sendo colocados lá, eles estão perfeitamente equilibrados. Então é o que eu falei, é como se você pegasse um balde de água do seu aquário, jogasse fora e colocasse um balde de água do Mar Vermelho de volta para dentro. Aí muita gente questiona qual sal que é melhor, o Procoral ou o sal normal, qual que é a diferença de qualidade. Não existe diferença nenhuma de qualidade entre um sal e outro. A diferença está nos líquidos dos elementos de fundação, que é o cálcio, o magnésio e o carbonato. Esse sal é o sal que nós temos lá, no Mar Vermelho. Esse sal é o mesmo sal suplementado.
ele vem com os níveis dos elementos de fundação maiores para que a gente suplemente menos o aquário. E através das nossas trocas parciais a gente consiga elevar esses níveis o mais próximo do que a gente deseja. Lá nos Estados Unidos eles brincam que esse sal é o sal do Arnold Schwarzenegger, que eles só vão com esteroides, é um sal bombado. Então o que a indústria fez foi colocar mais desses elementos na formulação do sal. Porque no elemento traço lá, como eu disse, não há tecnologia para você introduzir os elementos traços no cloreto de sódio. Os elementos maiores, eles conseguem ser introduzidos. Então no processo de esterilização do sal, quando ele sai lá da salina, vai para a indústria para ser esterilizado, aí eles conseguem suplementar o sal e ele vem para nós mais suplementado desses elementos, que são os elementos de fundação, que eu vou falar deles mais especificamente para frente aí. E você vai utilizar os diferentes tipos de sais nas diferentes fases do seu aquário. O que a gente vai entender aqui hoje também é que o aquário tem fases diferentes da vida dele. E tudo isso está baseado no objetivo que você como hobbyista quer chegar. Então eu gosto sempre de que as pessoas se façam a seguinte pergunta: onde eu quero chegar com o meu aquário? O que eu desejo com aquela super luminária que eu comprei, com aquele super skimmer, com um puta sistema que eu montei, investi uma grana, seja num sistema grande ou pequeno, aonde eu quero chegar com isso? Qual que é o nível de aquarismo que eu quero chegar? Hoje, se você der esse conceito aqui na mão de uma criança de 10 anos que saiba ler e tenha disciplina, ela vai ter um riff maravilhoso, porque isso aqui é uma receita de bolo. Se você seguir o manual, se você suplementar da maneira que a indústria coloca para você, não tem como dar errado. Se alguém chegar e falar assim: eu comecei a usar, não funcionou. Não funcionou porque você fez errado, porque não tem como errar. Está tudo em devido equilíbrio, nas proporções corretas, com toda a informação e o conceito que a gente precisa saber. Aqui é só uma tabela que mede, que mostra os diferentes níveis desses elementos de acordo com a concentração de sal que você tem na água. Porque não é possível você chegar em 465 de cálcio, por exemplo, se você estiver trabalhando com uma densidade em 30. Quando você for suplementar esse cálcio, ele vai entrar em ponto de saturação, vai precipitar e acabou o produto. Ele vira pedra no fundo do aquário. Você não consegue mais ter o ponto de diluição dele. Então, para você atingir as concentrações desses elementos, você tem que levar em consideração o quanto de sal você tem na água. Se você estiver trabalhando com uma salinidade muito baixa, tem muita gente que fala: baixa a salinidade porque aí vai curar o líquido e tal. Aí o cara entra num conflito dentro do aquário dele, porque se ele baixar a salinidade, ele não consegue atingir os níveis que ele precisa ou que ele gostaria para um determinado tipo de animal que ele tem dentro. E o que eu vou falar aqui hoje também é que os níveis adequados, eles estão adequados para o tipo de animal que você vai ter no aquário. Então, o que é o nível certo para o meu aquário? Depende do tipo de animal que você tem lá. Você tem que respeitar a necessidade daquele animal e saber se você quer que ele fique colorido, se você quer que ele cresça, porque são caminhos diferentes. Vou falar disso mais para frente também. Aqui a gente fala algumas dicas sobre a correta diluição do sal. De como você vai preparar a água do seu aquário quando você vai fazer sua troca parcial, quando você vai montar o aquário. Esse é um processo que muita gente faz errado. Eu confesso que eu fiz durante muito tempo errado também, porque sempre a instrução que a gente tinha era: coloca água lá, coloca uma bomba para bater, deixa batendo do outro dia para o outro, no outro dia você vai usar que está dissolvido. Enfim, essa não é a maneira correta de fazer. O ideal é você ajustar a temperatura da água que você vai diluir o sal, porque a temperatura ideal para você fazer isso é entre 20 e 25 graus. Se você diluir o seu sal na água acima de 25 graus, você já começa a ter precipitação do cálcio. Então ele não se dilui da maneira que você precisa, a água fica um pouco esbranquiçada, fica aquela coisa branca em volta do balde, e aí você vai testar os níveis de garantia, o que o fabricante te orienta, e ele não vai bater, porque você precipitou aqueles nutrientes lá. Então, se você pegar o sal que vem com os níveis maiores dos elementos de fundação e diluir esse sal numa temperatura maior de 25 graus, você já estragou o produto. Então, o ideal é que você sempre ajuste a temperatura da água. É uma pergunta que todo mundo faz na região, eu sou da região aqui também. O pessoal fala: puta, mas aqui é quente demais, como é que eu vou fazer para esfriar isso? Dependendo da quantia de água que você for preparar, você simplesmente congela uma garrafa PET
Congela uma garrafa PET com água, e aí você coloca dentro do seu balde lá com um termômetro, ela vai cair a temperatura que você precisa, dilui o sal e sobe a temperatura para a temperatura que o aquário está. É um processo muito simples e o sal ele se dilui na hora. Você não precisa colocar uma super bomba lá. Contanto que você adicione aos poucos a quantidade que você vai usar, se você mexer com uma colher, você tem o sal instantaneamente dissolvido. Você não tem maiores problemas com isso. E o segredo é sempre você adicionar aos poucos, assim como qualquer coisa que você vai diluir. Não adianta você pegar lá, vou fazer 30 litros, então eu vou usar 1 kg de sal, pegar 1 kg de sal e jogar dentro de 30 litros e ficar tentando mexer aquilo, que não vai adiantar. Se você aumentar a oxigenação e a própria bomba super potente que você vai colocar lá, vai aumentar a temperatura da água ainda mais. E ocorre ainda mais a precipitação desses elementos. Então o ideal é sempre você diluir o sal entre 20 e 25 graus. 20 graus é a temperatura ótima. Vocês podem fazer o teste. Você põe o sal, a água lá, vai adicionando aos poucos com uma colher, você dilui o sal e ele está pronto para uso na hora. Se você deixar de um dia para o outro, como a gente sempre fez, né? Você vai começar a ter precipitação de alguns elementos também. E aí você não vai mais colocar essa água em equilíbrio para dentro do seu aquário. Ok? E aí você vai calibrar, verificar a salinidade, se ela está de acordo com o seu uso, com o seu tipo de aquário, né, com os animais que você tem lá dentro. A água está pronta para ser utilizada. Aqui é um gráfico interessante que ele vai mostrar para a gente a importância que a salinidade tem no crescimento de alguns tipos de corais. Por exemplo, as montíporas, as seriatóporas e as locofilias ali. Você vai ver que o maior crescimento desse animal foi com 35 ppt de salinidade, e não 30, nem 31, nem 32. Isso está correlacionado ao que eu falei da concentração de todos os outros elementos. Ou seja, se você tem uma maior concentração do sal, você tem uma maior concentração de todos os elementos que estão na água, e aí o coral que precisa desses índices mais elevados, ele vai ter todos esses elementos disponíveis para ele lá. Tudo bem até aqui? Alguém já tem alguma dúvida? Pode perguntar. Pode responder. Vamos começar pela pergunta do Augusto Mota. Certo. Então, uso sal Red Sea. Com isso, para um aquário misto de corais e peixes, é obrigatório a adição de elementos ou somente o sal tem o mínimo para garantir esse aquário sadio? E uma outra pergunta, mais ou menos na mesma linha, do Gleiton Ricardo de Martins: se o tempo de filtragem não irá perder a eficiência, ou melhor, os valores em percentuais de minerais e a salinidade. O sistema de filtragem? Não, o sistema de filtragem não tem influência nenhuma no consumo desses elementos. Quem vai consumir esses elementos são os corais, o sistema que está vivo lá e não o filtro. Em relação à primeira pergunta, como é que foi mesmo, Tami? Repete para mim, por favor. A pergunta foi do Augusto Mota. Usa o sal Red Sea? Você não precisa suplementar ou não? Isso. Isso vai depender do tanto de animais que ele tem dentro do aquário, qual que é a frequência que ele faz as trocas de água e quais são as exigências desses animais. Mais pra frente nós vamos chegar nesse tópico que vai ficar bem explicadinho. Ele vai conseguir entender legal, porque o bacana disso é que você vai olhar para o seu aquário e vai entender quais são as necessidades dele. Porque a receita é uma receita de bolo, né? Para as nossas dosagens e as medições. Mas a receita que você vai utilizar, a combinação é de acordo com o tipo de aquário que você tem, os animais que você tem no aquário. Porque eu não tenho como generalizar. Os animais que eu tenho no meu aquário são diferentes do aquário do Dino e assim por diante. Então, o grande segredo está em você identificar o que é o seu aquário, né? Quais são os animais que você tem lá, e a partir daí você traz planejamento para cuidar do aquário. Por isso que a gente chama de programa, né? Você faz uma programação de uso dos produtos para conseguir obter o resultado que você quer. Você que determina o resultado. Você que determina onde é que você quer chegar. Aqui é só um exemplo do refratômetro que a Red se desenvolveu, que ele é mais específico para a água do aquário, né? Ele é desenvolvido para a água do mar e não para uma água salgada. Os refratômetros que a gente utiliza hoje no mercado, eles medem só o que tem de cloreto de sódio na água. E a Red se desenvolveu um produto que lê a água do mar.
com todos esses outros elementos químicos. Então é uma ferramenta para você ter uma precisão maior de análise. Ele vem só na escala que nós precisamos enxergar, não precisa vir aquele monte de número, né? Passou ali de 40, já está todo mundo morto, então não preciso ter uma escala gigantesca. É um produto bem aprimorado e legal para quem quiser ter aí. A gente tem o início do programa, ele vai cuidar da saúde do aquário, né? Por isso que ele chama Marine Care, que é para você cuidar da qualidade química do aquário no sentido da filtragem, né? No sentido da poluição do aquário. Então eles desenvolveram uma forma de você maturar o aquário, um aquário novo, você criar o equilíbrio biológico do seu aquário para você startar. Eu acredito que aqui todo mundo já tem o aquário em andamento. A gente pode até acelerar um pouco esse processo, não vamos falar muito disso para não ficar cansativo, mas só para vocês entenderem aqui. Isso aqui seria um ciclo normal de maturação de um aquário, onde todo mundo fala, deixa a água batendo, deixa o aquário maturando lá. Enfim, em alguns dias você tem alguns picos dos principais elementos, amônia, nitrito, nitrato, fosfato. Então, quando você tem uma ciclagem normal, geralmente o pessoal fala assim, espera uma semana para colocar o peixe. É justamente onde você está com o maior pico de amônia. O 7º dia onde a amônia está lá em cima. Por isso que muita gente perde os animais depois de uma semana. Ou quem monta o aquário, já põe os bichos lá, depois de uma semana começa a perder. Enfim, eles criaram uma fórmula que é totalmente o contrário. Você começa o aquário com uma supercarga orgânica lá, aí você insere a bactéria, né, as bactérias que vão fazer esse processo. Você coloca lá também a fonte de carbono, que é a energia para a bactéria consumir esses elementos, e você coloca um tamponador de KH e pH para garantir que não tenha grandes oscilações disso. E aí, com 7 dias você pode colocar peixe. Obviamente que tem uma restrição para isso. Você não vai colocar 20 lionfish no aquário com 7 dias. É um peixe herbívoro para cada 100 litros. Com 10 dias você consegue colocar corais moles. E com 21 dias você consegue colocar SPS, garantidamente, sem que você tenha nenhum pico que vai fazer mal para animal nenhum dentro do seu aquário. Então ele é composto desses quatro elementos que eu falei para vocês, que é a bactéria, o alimento da bactéria, a fonte de energia para a bactéria e o tamponador. E o kit de teste é onde você vai testar esses parâmetros. Tudo que eu vou falar aqui hoje está baseado em teste e suplementação, que é para justamente a gente não fazer a coisa do modo antigo, porque a gente sempre fazia o aquarismo no achismo. Eu acho tal coisa, eu acho que meu aquário está com tal coisa, eu acho que meu parâmetro está não sei o que, eu acho que meu peixe tem tal doença. E o achismo matou muito animal no aquarismo até hoje. Porque sempre que a gente acha alguma coisa, a gente acaba tomando a providência errada, e aí complica ainda mais a situação. É tão interessante esse processo aqui, que o manualzinho do produto, ele explica o processo todo de maturação do aquário, nos 21 dias que você vai utilizar o programa. Isso aqui, quem quiser, depois eu posso disponibilizar o material, só para vocês conseguirem estudar o que é o processo e entenderem melhor essa questão de como funciona a maturação do aquário. Mas para vocês terem uma ideia da precisão, ele vai te falar lá que no 14º dia você vai substituir 5% da água, você vai fazer a leitura do nitrato e vai ser aproximadamente 5 ppm. E ele vai te falar todo dia o que você vai fazer no aquário. Então você vai acordar, vai ler lá, dia 1, fazer tal coisa, dia 2, fazer tal coisa, dia 3. Você vai fazer todos os dias aquilo que o manual manda, de acordo com a litragem do seu aquário. Acabou. E no último aquário que eu montei, no meu último aquário, eu usei esse produto. E é muito interessante, porque ele vai falar no manual lá que em um determinado dia vai começar a aparecer alga marrom. Aí você vai lá no aquário, você vai olhar, tem alga marrom, aí ele vai falar que depois de tantos dias vai desaparecer, você vai olhar lá, desapareceu, depois de tantos dias vai nascendo bactéria, depois de tantos dias vai desaparecer. Ou seja, isso aqui os caras testaram 1 milhão de vezes para chegar a um resultado tão preciso, a ponto de garantir, pode fazer que vai dar resultado. Esse é o programinha completo. Está resumindo aí para vocês o que seria. Então, para o aquário novo, você compraria o sal, o kit de maturação, o kit de teste e o refratômetro. Aqui você consegue cuidar da saúde do seu aquário com as ferramentas adequadas. Aí também a gente falou a respeito da epitasia. Nós temos realmente alguns animais que vão
comer e ajudar o controle populacional da epitase. Só que se a gente quiser fazer isso de uma maneira segura também, sem ter influência na água, como ele falou do uso do vinagre ou do calcoêcio, aqui você consegue fazer um controle da epitase e erradicar ela do aquário sem causar mal nenhum para o aquário, não vai causar desequilíbrio nenhum no sistema. Então aqui é só para vocês terem uma ideia do que é a estrutura da epitase. Como o Tamid falou, ela é uma anêmona, só que ela tem um ciclo de reprodução que dura 47 dias. Então, enquanto você está vendo uma epitase no aquário, realmente tem muitas já em desenvolvimento. Então, se você quiser erradicar, você tem que todo dia olhar para o seu aquário, a epitase que você encontrar, você vai lá e mata. Você encontrou a epitase, você vai lá e mata. Então, isso aqui ele vem com uma seringuinha, tem um biquinho reto e um biquinho torto para te facilitar o acesso nas rochas. Você vai lá, você vai soltar essa solução em cima da epitase. Se você chegar com o bico da seringa próximo, assim, ela até fecha, porque ele tem um atrativo como se fosse um alimento. Ele fecha, ele vai coagular, esse oráculo dela aqui. Ele fica colado, ela não consegue mais abrir e ela implode. Aí o mini paguro vai lá, come os restos mortais dela e beleza. Isso é você desligar o seu sistema de circulação para facilitar o seu processo. Então você para o sistema, vai lá, legalzinho, mata e você consegue erradicar. Se você não conseguir erradicar, você vai ter como fazer um controle populacional. Então você está observando, vai lá, você viu uma epitase, você vai lá e mata, acabou o problema, ela não vai se proliferar. E o legal disso é que ela esteriliza os gametas. Então aquilo que a epitase geralmente solta para o aquário para se dissipar, isso para se reproduzir, ela vai matar lá dentro da epitase. Então quando ela implodir, já está morto o que seria a reprodução dela. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Então vamos dar sequência, que agora é a parte mais legal. É a parte que todo mundo se interessa mais. Todo mundo já está aí maturadinho, já comprou um monte de muda, já está fazendo TPA, já está com o sistema andando. Esse programa, ele foi criado a partir dessas pesquisas todas que eu já falei, e ele está dividido em 4 estágios, que é para nós como roupistas, eu falo nós porque eu também sou roupista desde molequinho, sempre tive aquário, e agora eu estou assim, numa fase do meu aquário mais legal, já está num tamanho bacaninha. Eu comecei com um aquário de 80 litros, passei por um Red Max 130, depois um Red Max 250, agora comprei um Reefer 450, que está com quase um ano de montado. E agora que eu estou conseguindo realmente brincar com o negócio, explorar, com o dosador e tal, eu estou automatizando o máximo, porque eu fico a semana toda fora de casa. Então eu não tenho como ir lá e suplementar diariamente aquilo, então eu automatizei. Eu vou falar disso também mais para frente. Com esse programa você vai conseguir ter a saúde dos seus animais, que é o mais importante. Você vai escolher quando você quer que você tenha um crescimento acelerado dos corais, ou seja, você foi lá na loja, comprou uma mudinha, que é o que todo mundo faz, o que é mais barato também, E tudo que você quer é que essa muda cresça e se colonize, para você inclusive depois fazer suas mudinhas e fazer o seu comércio, Ou você pode optar em ter uma coloração reforçada dos corais, e nesse processo todo você vai cuidar também da nutrição balanceada. Então a gente fez isso em forma de pirâmide. Aqui embaixo nós vamos falar dos elementos de fundação, que é o foundation, que é aqueles elementos que eu falei lá no começo: cálcio, carbonato, magnésio. Você tem mais outros 2 associados aí que eu vou falar também, que é o estrôncio e o bário. Depois você tem a segunda fase, que é o controle de algas, que está relacionado à primeira também. Aí você tem a coloração e você tem a nutrição dos corais. Como é que isso é feito? É muito interessante o processo, porque a partir daqui você vai saber do que é constituído um coral. Qual que é a composição química do coral e o que é que ele utiliza para crescer, para ficar colorido, enfim. Através dessa máquina, esse é um aparelho que tem poucas unidades no mundo, cada teste aí custa uma fortuna, e através dessa máquina que eles conseguiram identificar o que é a estrutura do coral. Ou seja, essa máquina ela faz o seguinte: você bate o coral no liquidificador, literalmente, para fazer uma massa, você coloca dentro dessa máquina e ela identifica através do peso molecular qual que é o elemento químico que tem ali e o quanto dele está presente naquela massa.